Olá, eu sou Ranieri Salles e este é o programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Estamos começando hoje uma maratona de estudo da Palavra de Deus. Vamos analisar com profundidade, ao mesmo tempo de forma simples e objetiva, os mais belos e importantes assuntos da Bíblia. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse estudo. Você vai aprender muitas coisas novas, vai reforçar alguns conceitos e com certeza será muito beneficiado. A lição de hoje, a número 1, vai tratar sobre a Palavra de Deus. Para os cristãos mais conservadores, a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, por aproximadamente 40 pessoas. Os primeiros livros foram escritos por Moisés, por volta de 1400 a.C., enquanto os últimos escritos dos apóstolos podem ser datados do primeiro século depois de Cristo. Como se vê, as Escrituras não vieram do céu prontinhas, embrulhadas para presente e entregues à humanidade. Os 66 livros da Bíblia estão divididos em duas grandes seções: o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, composto por 27 livros. O Antigo Testamento escrito em hebraico, com algumas porções em aramaico. E os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego, o chamado grego koiné, ou grego comum. Os livros da Bíblia podem ser divididos de várias formas e um dos critérios para se organizarem os livros é o critério literário. Assim, nós temos as seguintes divisões, obedecendo ao critério literário. No Antigo Testamento, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros históricos, e aí está a relação dos livros históricos, depois os livros poéticos, aqueles que foram escritos em forma de poesia, né, livros belíssimos como o livro de Jó, os Salmos, os Provérbios, né. Depois temos os livros proféticos, divididos em dois grupos, os chamados profetas maiores, não porque esses profetas tenham sido maiores em si, mas porque o conteúdo dos seus respectivos livros é mais abrangente. São os profetas Isaías, Jeremias, o livro das Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E também os profetas menores, eu vou citar alguns deles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, etc. No Novo Testamento, a divisão pode ser feita da seguinte forma: o Novo Testamento começa com os evangelhos, também chamados de livros biográficos. São os livros que contam a história da vida e do ministério de Jesus. São os evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Em seguida, temos Atos dos Apóstolos, um livro histórico contando o início da igreja cristã. Depois, as cartas ou epístolas, que podem ser divididas também em dois grupos: as epístolas paulinas, ou seja, foram escritas pelo apóstolo Paulo, algumas delas Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, etc. E as chamadas epístolas gerais. Hebreus, ninguém sabe com segurança quem é o seu autor, embora as evidências apontem para que seja Paulo. Tiago, Pedro, João e Judas, né? Alguns deles escreveram mais de uma. Temos 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João. E, finalmente, o livro do Apocalipse, também considerado um livro profético. Agora eu quero mostrar para você algumas estatísticas interessantes sobre a Bíblia. Veja, algumas delas eu já mencionei, inclusive. São 40 autores, aproximadamente. A sua composição demorou cerca de 1.600 anos, desde que o primeiro livro foi escrito até que o último livro foi escrito. São, como já mencionei também, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Agora veja só, são 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. 31.101 versículos, 783.137 palavras. E, por uma curiosidade, o versículo central da Bíblia é o Salmo 118, verso 8. Aliás, é muito interessante nós vermos qual é a mensagem do Salmo 118, verso 8, exatamente o versículo central da Bíblia. Eu convido você para depois ler esse salmo e ver que mensagem bonita, bem apropriado para ocupar o centro da Bíblia, né?
E algumas pessoas resolveram calcular quanto tempo se levaria para a leitura da Bíblia. E vejam só aí as estatísticas, né? O Antigo Testamento pode ser lido em 38 horas. O Novo Testamento em 12 horas. Se for ler em voz alta, a Bíblia completa poderá ser lida em 70 horas ininterruptas. Muito bem, vamos continuar agora nosso estudo sobre a Bíblia e ver algumas informações muito importantes para a nossa compreensão a respeito desse livro tão bonito, ao mesmo tempo tão polêmico e certamente muito interessante para todos nós. Me acompanhe no estudo. Dizemos que a Bíblia é a revelação de Deus. Mas o que exatamente significa isso? Como é que Deus se revela ao ser humano? Existem basicamente duas formas de revelação divina. A primeira delas nós chamamos de a revelação geral. A revelação geral é aquela através da qual o ser humano pode ter vislumbres da natureza e da pessoa de Deus. Deus se revela de alguma forma através da natureza, através da história, através do comportamento e da consciência do homem. Veja só o que esses textos dizem a respeito desse conceito de revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, verso 1. De alguma forma, é uma revelação geral, não é específica. Podemos conhecer muito a respeito de Deus através da natureza. Esse texto está dizendo isso. Quando contemplamos os céus, temos alguma informação a respeito da pessoa, do caráter e do poder de Deus, embora não sejam informações específicas. Por isso que se diz que esta é uma revelação geral. Vejamos ainda outro texto. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que a Bíblia está dizendo é que, de alguma forma, mesmo sem um conteúdo escrito, mesmo sem uma revelação específica, as pessoas, as civilizações ao longo da história da humanidade tiveram, através da natureza, um vislumbre, uma ideia de quem é esse Deus Criador. Essa é a chamada revelação geral. A segunda forma de revelação é o que chamamos de revelação especial. Esta é a forma como Deus se revela com propósitos específicos. É uma forma de revelação com conteúdo. O texto no livro de Hebreus nos dá uma boa explicação sobre a revelação especial, esse conceito de revelação especial. Vejam o que diz aí, Hebreus 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O conteúdo da Bíblia é, portanto, a mensagem de Deus dada através dos profetas. Esse processo se chama inspiração. Há duas coisas importantes de serem observadas no processo da inspiração. Primeiro, o conteúdo da mensagem vem de Deus. É isso que diz a própria Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Então, veja bem, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra original usada aqui no grego, theopneustos, inspirada, significa proveniente do fôlego de Deus, né? De alguma forma soprada por Deus. Esse é o conceito de inspiração. Um outro texto, 2 Pedro 1, 21, diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mais um texto que demonstra isso, que a mensagem, o conteúdo da mensagem da Bíblia vem de Deus. A segunda coisa importante é que no processo de inspiração, Deus não anula a participação do profeta.
como se ele ditasse e o profeta apenas reproduzisse cada palavra dada por Deus. Não é isso que acontece. A inspiração de Deus não anula a pessoa, a personalidade e a participação do profeta. Veja só o que diz a Bíblia nesse sentido. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 1 Coríntios 14, verso 32. A única exceção são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são palavras de fato, escritas pelo dedo de Deus. A lei de Deus é algo tão importante que Deus preferiu Ele mesmo escrevê-las. Isso significa que os profetas traduziram estas revelações em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições a que o ser humano está sujeito, sem, contudo, deixar de ser o testemunho de Deus. Ou seja, vamos entender bem, Deus dá a mensagem, o profeta escreve essa mensagem em sua própria linguagem, mas o Espírito Santo, que inspira o profeta, ele mesmo supervisiona de tal forma a não permitir que a mensagem seja comprometida por causa das limitações da linguagem humana. Em outras palavras, dizemos que os profetas, não as suas palavras, é que foram inspirados. Esse conceito se encaixa perfeitamente com o padrão divino de se revelar ao ser humano. Veja, a mais perfeita e completa revelação de Deus está na pessoa de seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Cristo é a combinação entre o divino e o humano. Ele é Deus e ele é também homem. O mesmo se dá na revelação das Escrituras, uma combinação entre o divino e o humano. A mensagem vem de Deus, as palavras são dos profetas. Isso se torna evidente quando observamos, por exemplo, as diferenças de estilo entre os diversos autores da Bíblia. Paulo escreve de forma mais erudita, com um raciocínio mais rebuscado. Pedro, por sua vez, tem um vocabulário mais limitado, típico de um pescador sem muito estudo. Encontramos até alguns erros gramaticais nas escritas de Pedro e João, mas o mais maravilhoso de tudo isso é que Deus usou pessoas assim, pessoas comuns, seres humanos que se entregaram à influência do Espírito Santo para transmitir a sua palavra. E a palavra de Deus assim se torna um guia seguro, pela garantia, pela supervisão, pela inspiração do Espírito Santo. Ela está destituída de erros de doutrina e, por isso, é absolutamente confiável. Vejamos agora o que podemos saber sobre a função das Escrituras. Qual a função da Bíblia para o ser humano? Vejamos o que diz o texto bíblico. Romanos 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quantas coisas importantes aqui, não é? Para o nosso ensino, a fim de que tenhamos esperança. Considerando que a Bíblia é a mensagem de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, nós devemos tê-la como única regra de fé e prática. A vida do cristão não deve se basear em ensinamentos humanos, nem em tradições da igreja. A nossa única regra de fé e prática deve ser a Bíblia. Esse é um princípio primordial para quem quer estudar e entender a mensagem das Escrituras. Aqui está uma confirmação disso. Isaías 8:20 diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Essa expressão, a lei e ao testemunho, é uma expressão que se refere às Escrituras. Portanto, as Escrituras são o parâmetro para medir qualquer ensinamento, qualquer doutrina, qualquer pretensão de profeta. A lei e ao testemunho. Algumas pessoas escutam por aí que a Bíblia e a ciência não se harmonizam. Apesar de muitos eruditos fazerem esse tipo de afirmação, existem cada vez mais evidências da autenticidade da Bíblia. Foram feitas várias descobertas arqueológicas relacionadas diretamente com a Bíblia. Calcula-se que aproximadamente 40 personagens bíblicos
tenham tido a sua historicidade confirmada por meio de documentação arqueológica. Um dos principais arqueólogos da atualidade, William Dever, tem se esforçado para contestar afirmações que lançam descrédito à autenticidade da Bíblia. E o mais interessante é que ele não tem nenhuma motivação religiosa, porque ele é agnóstico. Bem, como eu ia dizendo, vários personagens bíblicos têm tido a sua historicidade comprovada pela arqueologia moderna. Essa é uma evidência de que a Bíblia é um documento confiável. Eu vou mostrar para você alguns desses exemplos. Aqui está na tela. Comprovação arqueológica de alguns personagens da Bíblia. O rei Davi, foi comprovado arqueologicamente a existência dele em 1993, Caifás em 1990, o rei Ezequias em 1830, Pôncio Pilatos em 1961, o rei Jeú em 1845, Herodes o Grande em 1996. Eu estou apenas dando alguns exemplos de evidências científicas, arqueológicas, comprovando o conteúdo da Bíblia. Portanto, a Bíblia e a ciência não são contraditórias, ao contrário do que muita gente fala. Uma outra evidência científica da Bíblia são as diversas informações que contrariaram as crenças da época em que foram escritas, mas que foram, em séculos recentes, comprovadas pela ciência moderna. Veja somente algumas delas. Gênesis capítulo 15, verso 5, afirma que as estrelas são incontáveis e acreditava-se que eram apenas alguns bilhares. No entanto, a ciência moderna comprova que, de fato, a Bíblia estava certa em afirmar isso, embora não tendo nenhuma forma de fazer a observação científica, uma prova de que havia uma orientação de Deus dando essa informação, né? No livro de Jó, capítulo 26, verso 7, ali há a afirmação de que a terra está suspensa no vácuo. Puxa vida, até a Idade Média e mais recente ainda, se duvidava desta realidade científica, e a Bíblia já dizia isso séculos, 1400, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, uma informação que vem ser confirmada pela ciência nos últimos séculos apenas, né? Ainda no livro do Jó é feita a menção sobre a pressão atmosférica, o peso do ar, coisa que só foi comprovada séculos, milênios depois, né? Levíticos fala sobre noções de sanitarismo, né? Práticas hoje reconhecidas e recomendadas pela ciência e que a Bíblia já falava séculos atrás. O livro de Gênesis estabelece, orienta que o melhor dia para a circuncisão deveria ser o 8º dia de nascimento. Por que razão? Evidentemente, na Bíblia não há essa informação científica. No entanto, pesquisas modernas demonstram que os percentuais de protrombina são mais altos exatamente no 8º dia, o dia mais adequado para a circuncisão. Veja, tudo isso demonstra que a Bíblia tem uma origem divina. E é claro, eu estou fazendo aqui algumas pouquíssimas demonstrações de muitas evidências, né, da inspiração da Bíblia. Contudo, uma das maiores evidências da origem divina da Bíblia está em sua coerência. Isso é muito bem argumentado pelo escritor Josh McDowell. Veja, nas palavras dele, ele diz mais ou menos assim: esses 66 livros foram compilados por mais de 40 autores, de variada formação educacional e cultural. Josué era general, Daniel, primeiro-ministro, Neemias, servo na corte, Amós, boiadeiro, Lucas, médico, Paulo, doutor da lei, Pedro e João eram pescadores. Os livros da Bíblia foram compilados em diversos lugares e culturas. Ezequiel escreveu a sua obra no cativeiro da Babilônia. Paulo, por sua vez, escreveu algumas de suas cartas na prisão em Roma. Davi, o rei Davi, escreveu alguns dos salmos enquanto era fugitivo no deserto. O profeta Jeremias escreveu enquanto se encontrava no calabouço. Os livros foram escritos em 3 diferentes continentes, a África, a Ásia e a Europa. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, 2 principais, hebraico e grego. Ela trata consistentemente de assuntos muito variados, como, por exemplo, a origem do universo, a existência e a natureza de Deus, a natureza e o propósito da humanidade, a origem e a extensão do mal. Veja,
Seria de esperar que o resultado de tal diversidade fosse um texto caótico, cheio de contradições e distorções. Mas não é isso o que se vê na Bíblia. Ela é consistente, coerente e digna de confiança. Nenhum de seus autores é contraditório entre si. O caráter divino da Bíblia também se revela em sua maravilhosa concepção de Deus, da criação, da redenção e da natureza e destino do homem. Não encontramos essas concepções elevadas nos livros sagrados das religiões pagãs. Nos mitos da criação do Oriente Próximo, por exemplo, os deuses geralmente encontravam descanso ou eliminando deuses importunos ou criando seres humanos para trabalhar a fim de que os deuses descansassem. Uma noção distorcida da realidade. A Bíblia não apresenta dessa forma. A notável natureza da Bíblia também se revela em sua miraculosa preservação ao longo da história, apesar dos incansáveis esforços para destruí-la. Tentativas feitas no passado por imperadores romanos, líderes de igrejas cristãs, regimes comunistas, tentando suprimir a Bíblia, fazer com que ela desaparecesse. E a despeito de todas essas tentativas premeditadas para destruir o Santo Livro, o seu texto chegou até nós essencialmente inalterado. Alguns dos mais antigos manuscritos nos aproximam da composição dos originais, revelando a surpreendente exatidão do texto que chegou até nós hoje. Podemos confiar que as nossas Bíblias são versões seguras das mensagens originais. Isso é confirmado cientificamente. Por fim, considerações conceituais e existenciais asseguram também a validade da Bíblia. Conceitualmente, a Bíblia oferece uma explicação razoável para a condição humana e a solução divina para os nossos problemas. Existencialmente, os ensinos da Bíblia dão sentido à nossa existência e nos oferecem razão para viver, amar e servir. Por meio deles, podemos experimentar as ricas bênçãos da salvação. Bem, isso foi só o começo. Nessa série de estudos, você vai conhecer a fundo as grandes verdades da Bíblia, desde as principais profecias até as questões mais práticas da vida. Vamos entender muito sobre o nosso mundo e a época em que vivemos. Acompanhe cada um dos estudos com muita atenção e você verá como será bom para a sua vida. Os pés, luz para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta nós teremos, unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem
A grande verdade do estudo de hoje é esta: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Esta é a verdade e eu creio nisto. A partir do próximo estudo, nós vamos começar uma análise profunda sobre Deus, a pessoa de Deus. Deus é um Deus único ou é uma trindade? Como a Bíblia aborda essa questão? Não perca!